Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no qual vamos estudar o movimento de um elétron num campo elétrico, tá bom? Então vamos imaginar que existam duas placas paralelas, tá bom? Duas placas paralelas, uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Conforme nós sabemos lá da teoria, as linhas de campo elétrico elas vão partir, das cargas positivas em direção às cargas negativas. Então vai haver um campo elétrico entre essas placas, na região entre estas placas. Esse campo elétrico eu posso afirmar que ele é constante se eu puder garantir que a quantidade de cargas nas placas não varia com o tempo. E se eu puder garantir também que a distância entre as placas não varia com o tempo. Eu posso dizer que esse campo elétrico ele vai ter, portanto, um módulo E0, ele vai ser constante. Eu posso fazer uso de sistemas de coordenadas para facilitar o meu problema. Então eu vou escolher um sistema de coordenadas cujo eixo y aponta para cima. A origem está aqui no canto, na parte inferior esquerda, portanto coincidindo aí com a extremidade esquerda da placa carregada negativamente. E o eixo x para a direita. Pela regra da mão direita, x, y, z, estaria saindo fora do plano do papel aqui. Ora, o vetor campo elétrico tem módulo ε0. Mas agora que eu escolhi um sistema de coordenadas, eu posso afirmar que ele aponta na direção J, sentido negativo. Então agora eu tenho um campo elétrico. Campo elétrico de módulo constante, direção J, sentido negativo. A pergunta que se faz é: se eu tiver um elétron, uma partícula, um elétron, que tem uma velocidade do elétron ao longo do eixo x, qual vai ser o movimento desse elétron? Será que ele vai... Que condições esse elétron tem que ter, a velocidade do elétron tem que possuir, para que ele colida com a placa ou para que ele passe pela região entre as placas sem colidir? Para isso eu tenho que conhecer algumas características geométricas da região entre as placas. Então eu vou dizer que essa distância, ou seja, o comprimento das placas é L. E eu vou dizer também que a separação entre as placas vale Dzinho. Então a gente pode fazer um sem número de perguntas a respeito dessa configuração, desse problema. Um elétron que vai penetrar a região entre as placas com uma velocidade não nula, obviamente, uma velocidade v do elétron, mas a gente não sabe se esse elétron vai colidir com as placas ou se ele vai passar sem colidir. Então a gente pode estudar esse problema. Para isso seria interessante escrever a velocidade do elétron como um vetor também, Posso dizer que a velocidade do elétron vetorial, ela tem módulo VE, menos, para denotar o elétron, a velocidade do elétron, é o módulo da velocidade, direção I, sentido positivo. Então esse é o vetor velocidade do elétron e esse é o vetor campo elétrico entre as placas. Ora, o elétron é uma partícula de carga negativa, conforme nós sabemos pela teoria, ele será, portanto, atraído pela placa carregada positivamente. Ele será atraído pelas cargas da placa superior, portanto. Para a gente entender o movimento do elétron, a gente pode simplesmente escrever as equações de movimento. Escrever as equações de movimento para essa partícula. Então a gente pode dizer o seguinte, que na direção x, ele não sofre nenhum tipo de força atuando sobre ele. Porque a força elétrica ela vai atuar
perpendicularmente às placas. Na direção x não há qualquer força. Então, na ausência de forças, não existe aceleração e, portanto, trata-se de um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, a gente sabe da física 1, lá da mecânica, a equação de um movimento. A gente sabe que a função que descreve a posição x em função do tempo é x0 mais velocidade vezes tempo. Ora, então qual é a função que descreve o movimento? É x de t igual x0. Ora, o elétron parte de x igual a 0. Então é 0. Qual é a velocidade inicial do elétron? É a própria velocidade do elétron, porque essa velocidade está contida totalmente no eixo x. Então é a velocidade do elétron vezes o tempo. Então essa seria a primeira equação de interesse aí do estudo do movimento desse elétron nesse campo elétrico. Eu posso agora escrever a equação correspondente, né, no eixo y. Então, na direção y, muda um pouquinho. Porque na direção y eu tenho uma força. Né? Que força seria essa? Vamos escrever vetorialmente. Né? A gente sabe que campo elétrico é força sobre carga. A gente sabe isso lá da teoria, definição de campo elétrico. Ora, quem é a força então? A força é o campo elétrico. Quem é o campo elétrico? É menos ε0 J vezes a carga. Quem é a carga? É a carga elementar negativa. Porque o elétron tem carga elementar negativa, né? O módulo da carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Portanto, o vetor força que atua sobre o elétron vai ter módulo epsilon é 0 Q, né? Campo elétrico Q, carga elementar, negativo com negativo fica positivo, direção J. Então, esse é o vetor força elétrica que atua sobre o elétron. Olha que interessante, a força elétrica aponta na direção positiva de Y. Muito bem, então se existe uma força que atua na direção Y, significa que é um movimento acelerado. Mas é constante esse movimento acelerado? É uma aceleração constante? Não sei, vamos analisar. A força tem módulo E0 Q elementar. Isso aqui é uma carga elementar, é uma constante. E0 também é um valor constante, porque eu expliquei as condições dessa placa. De maneira que esta força é constante. Para que a aceleração seja constante, nós sabemos da mecânica que a massa tem que ser constante. E a massa do elétron é uma massa constante. Pelo menos nessa mecânica aqui, né, mais simples. Então, significa que se a força que atua sobre uma partícula é constante, e que se a sua massa é constante, logo, sua aceleração será constante. Se a aceleração é constante, trata-se de um movimento uniformemente variado. E nós conhecemos a função que descreve a posição de uma partícula que descreve um movimento uniformemente acelerado. E essa função é y de t igual a y0 mais v0t mais 1/2 de aceleração tempo quadrado. Essa é a função genérica, mas eu tenho que escrever essa função para o problema em questão. Então, o movimento do elétron será y de t. y0, ele entra, olha só, na origem, portanto, y0 é 0. v0t. Percebam que esse v0 não é o mesmo v0 daqui. Aqui é um v0x, né? E aqui é um v0y. Qual é a velocidade inicial do elétron na direção y? 0. Porque a sua velocidade inicial, que é VE menos, está contida ao longo do eixo x. De maneira que esse outro termo, essa outra parcela, também é 0.